Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre literatura clássica com inspiração, mais especificamente por que um autor não deveria se inspirar só em literatura clássica. É claro, é óbvio que os clássicos têm muito a nos ensinar. Ler um livro clássico realmente agrega muito a qualquer leitor, de qualquer gênero, não importa. Mas quando o assunto é inspiração, quando o assunto é criar algo novo, se inspirar unicamente nos livros clássicos é um problema. Eu vou te explicar por que isso é um problema e vou trazer aqui 4 argumentos que é para você compreender esse assunto e compreender por que você, se você quer criar uma história nova, por que você não deveria apenas se inspirar unicamente em livros que já são assim consagrados, sejam eles a maioria dos livros clássicos, né? Tem aí, eu diria assim, clássico com certeza seriam livros com algumas décadas de vida já, mas tem alguns livros que já são assim clássicos contemporâneos, já são consagrados, e mesmo esses livros que são atuais e são consagrados também podem ser um problema para servir como única inspiração de um escritor. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Se você achar que esse vídeo merece seu like, clique aqui no joinha. E se você achar que esse conteúdo merece a sua atenção, eu estou lançando um vídeo por dia aqui em 2020. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ser conteúdo sobre mercado editorial, literatura escrita criativa, mercado editorial e também cultura pop sob o olhar de um escritor todo dia desse ano. Ok? Então, começando. O primeiro ponto é que muitos autores já fizeram isso. Eu tenho lido alguns livros assim da literatura fantástica que são consagrados e foram publicados aí anos 80, 90 mais ou menos. E assim, nós temos exemplos. As Lendas de Drizzt, que a Jambô está lançando. Temos Dragonlance, que a Devir lançou e agora a Jambô está relançando. Temos a quadrilogia Mago, né? E temos também, por exemplo, enfim, tem a maioria dos exemplos, principalmente de literatura fantástica, de fantasia medieval, se inspiram pesadamente em Tolkien. E esses livros têm uma inspiração muito nítida e muito pesada de Tolkien. Temáticas de bem contra o mal, a forma como os elfos são interpretados, a forma como os anões são interpretados. Isso tudo é muito... Não por acaso, alguns dos mais famosos do Drizzt, por exemplo, são os primeiros, que é quando se passam ainda dentro da cultura dos elfos negros, os Drow, né? Porque isso não tem Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não tem elfos negros. Tem orcs e elfos, anões, etc. Tem os entes, tem os trolls, etc. Não tem uma sociedade de elfos negros, não tem Mesoberranzan. Isso é tão distinto do Tolkien que acaba sendo um dos livros mais famosos de Forgotten Realms, que é um mundo com forte inspiração em Tolkien. Mas é quando se distancia do Tolkien que acaba ganhando mais popularidade. Porque se vai fazer algo muito parecido com o que já foi feito antes, já tem os clássicos. E o problema não é só, tipo, já tem os clássicos. Não é só isso. A questão é, já tem outros autores além dos clássicos. Então, eu, Bernardo, que escrevo fantasia medieval, se for ignorar quase um século já de livros depois de Tolkien, sabe? São aí uns 70 anos já, né? Depois de Tolkien, mais ou menos, mas, enfim, 70 anos já, tipo, depois de Tolkien, mais ou menos. Se eu for ignorar o que veio nesse meio tempo, eu vou estar ignorando muita bagagem boa e eu vou estar também repetindo o que já foi feito. Eu vou estar fazendo o que Forgotten Realms já fez, o que Dragonlance já fez. Vou estar fazendo o que a quadrilogia Mago já fez. Então eu vou estar sendo repetitivo, mais do mesmo. Por mais que eu tente fazer algo diferente de Tolkien, mas se eu tiver só o Tolkien como parâmetro, né, como por exemplo, isso vai ser um problema. Então isso serve para qualquer gênero. Nós temos também milhares de autores que querem falar sobre escola de magia depois de Harry Potter, que não é um clássico, mas é um livro consagrado, sabe? Nós temos também trocentos vampiros estilo Anne Rice, sabe? Enfim, e no caso até mesmo do Harry Potter,
Eu tenho dois exemplos que são excelentes livros que se inspiraram em Harry Potter, mas eles se destacaram cada um por um motivo diferente. Que é a trilogia Conjurador, do Taran Mataro, porque o Taran trouxe não só Harry Potter, ele trouxe Skyrim e trouxe Pokémon, que são inspirações da infância dele pra mistura. Então ele criou uma fantasia medieval com inspiração também nesses elementos. Então ele se destacou, não ficou só no Harry Potter. E também a Ventura, Renata Ventura, da Arma Escarlate, porque ela trouxe para um contexto bem brasileiro e não ficou imitando Harry Potter, não. Ela trouxe assuntos brasileiros, ela trouxe questão de tráfico de drogas, ela trouxe a questão da vida no morro, em Dona Marta, lá em Botafogo. Ela trouxe questão de tráfico não só na favela, mas também dentro das escolas. Fala de vícios de drogas também entre adolescentes. Ela trouxe assuntos muito brasileiros, por isso que ela se destacou tanto e fez um trabalho tão bem feito, tá? Então, e mesmo assim, a Renata Ventura é uma que se inspirou em um livro não tão antigo assim. Então ela ainda é da geração... Aqui a diferença é a seguinte, a Renata ela é da geração pós Harry Potter, mas que se destacou por não ser unicamente Harry Potter, tá? Enquanto que o Taran, ele trouxe não só o Harry Potter, trouxe também fantasia, trouxe também um pouco de Tolkien, então ele misturou bem mais temas dentro disso. Então, o ponto inicial é esse. Outros, muitos, já fizeram. Você não está sendo nada original, você não está reinventando a roda, você está fazendo mais do mesmo se você se inspirar unicamente em literatura clássica. E o segundo ponto é o seguinte, os clássicos, eles não dialogam com o mundo de hoje. Os clássicos, eles não... A linguagem é retrógrada, as referências culturais são retrógradas, e isso também é um problema. De novo, Senhor dos Anéis como exemplo. É um livro só de homens. Quais são as mulheres de destaque, sabe? A Galadriel, a Éowyn, e são até mesmo... que se você conhece Senhor dos Anéis só pelos filmes, fique sabendo que nos filmes essas mulheres ganham muito mais importância do que nos livros. Nos livros elas parecem muito pouco, né? Porque o Tolkien se inspirou em guerras reais. Ele guerreou, ele foi pra guerra. E é um ambiente puramente masculino, são homens que estão ali se matando. Então, na hora que ele escreveu uma história de uma guerra de heróis, quem vai pra guerra são os homens. Então, só tem homem. E isso, hoje em dia, é um problema. Um elenco unicamente masculino, num mundo em que tantas mulheres leem, você vai estar... perdendo uma parcela muito grande de público se você ignorar o público de hoje em dia. Então a gente tem que criar pro público de hoje em dia, tem que pensar no público de hoje em dia. Então, se você só tem o clássico como parâmetro, você acaba se distanciando também do seu público leitor de hoje, que não é mais o mesmo. Eu quero dar exemplos de livros consagrados de hoje em dia que se destacaram justamente por não ser meramente uma renovação de um clássico, não ser uma repaginada de um clássico. Já citei Harry Potter, mas olhando assim, Harry Potter em específico, eu não conheço um livro especificamente sobre uma escola de magia, muito menos escola de magia infanto-juvenil e pré-adolescente, né? No final do Harry Potter já está já na pegada jovem adulto, né? Mas só nos últimos livros. Então, o Harry Potter se tornou um livro consagrado nos dias de hoje justamente por não ser mais uma repaginada de livros antigos. Exemplo, Anne Rice e também Crepúsculo. Ambas falam de vampiros, mas elas não se parecem, não são assim, não são de novo Bram Stoker, não são novas Bram Stoker, né? São cada uma delas trouxe o olhar sobre vampiros da sua maneira contemporânea, sabe? A Anne Rice com a pegada mais charmosa, mais do vampiro sedutor, e no caso do Crepúsculo, com uma pegada pré-adolescente, né? Bem adolescente, não chega nem a ser jovem adulto, uma pegada teen, realmente. Então nós não tínhamos um livro teen de vampiros, e isso ajudou muito a fazer o sucesso que fez. E também quero dar exemplos brasileiros, como Eduardo Spor, que eu não conhecia assim, um livro de anjos e demônios com essa abordagem de guerra e de história de ação. Geralmente livros sobre anjos tinha pegada mais romântica, mais até assim, introspectiva, né, da questão da existência do anjo, essas coisas assim.
e não tinha assim uma história de ação, de aventura com anjos e demônios, eu não conheço nenhum particularmente, sabe? O Afonso Solano, ele se deu o trabalho também de criar todo o universo, de criar cada raça, criar o mundo. Ele foge muito de todos os padrões e foi uma sacada genial dele. E por último também o Rafael Dracon, que também se inspira muito em fantasia, mas ele pega mais os contos de fada, ele pega mais até a cultura pop com o Fios de Prata, ele pega Tokusatsu com o Cemitério de Dragões. Então, esses autores, eles realmente buscam inspirações em lugares muito diferentes, eles não tentam recriar clássicos e se destacam, são grandes destaques na nossa literatura. Todos esses que eu citei aqui têm o seu público, são populares, você pode gostar, você pode não gostar, é direito seu. A questão aqui não é se você gosta ou se não gosta, se o livro é bom ou ruim, tá? A questão aqui eles têm público, e o motivo de eles terem público é que eles não são, um dos motivos, né, entre vários motivos, eles não são mais do mesmo. E a solução para um escritor que gosta muito de um clássico e quer se inspirar com base num clássico cara, lógico, mantenha a sua inspiração no clássico, mantenha a sua inspiração no que você gosta, né? Eu não estou dizendo que você não lê o clássico de forma alguma, jamais seria louco de falar isso. Leia o clássico, com certeza, se inspire fundamentalmente no clássico, mas não se limite a isso. A minha dica é, basicamente, pega o que você leu, tá? E estuda o que veio depois dele. Tenha pelo menos uma obra de referência por década após o livro que você gosta. O próprio Harry Potter, né, ele foi lançado lá nos anos 2000 e pouco. Nós já temos o que foi lançado, né, inspirado em Harry Potter de 2010 para cá, para agora esse 2020, né, até 2019, né, que está começando agora 2020. Então, o que foi lançado inspirado em Harry Potter depois de 2010? E no caso Harry Potter, que é um livro mais moderno, o que foi lançado antes de Harry Potter, para você conhecer. No caso do Tolkien é um pouco mais difícil, porque pouca coisa veio antes do Tolkien, mas veio sim muita coisa da mitologia, o Anéis de Nibelung, eu já falei disso já em outro vídeo, inclusive. Enfim, o Tolkien tem menos bagagem antes dele, porque ele basicamente fundou a fantasia medieval como a gente conhece hoje em dia, tá? Lógico que tinha fantasia antes dele, mas como a gente conhece, ele é muito influente. É que nem, por exemplo, o Lovecraft com o horror cósmico, mas usando agora o Lovecraft de exemplo, o que inspirou o Lovecraft? Ele inspirava muito em Edgar Allan Poe, por exemplo. E o que veio depois do Lovecraft? Tem muitos autores criando horror cósmico, né? Não só autores. Outra dica também não se inspire só em livro clássico. Vê também os filmes e séries e jogos e animes, o que você gostar, não importa. Pesquisa o que veio depois do seu clássico, tá? E que influenciou. Procura séries, filmes, etc., jogos, etc., que se inspiraram também no clássico. Nós temos aí muita bagagem e é uma forma também de você pensar fora da caixa, você não se limitar à literatura também. Então, e se possível também procure o que está sendo lançado hoje, o que foi lançado ontem, sabe? Leia os seus colegas, como é que você quer se inserir no mercado editorial se você não dialoga com quem já está no mercado editorial. Então, se você quer conhecer se você quer ser conhecido também, dialogar com outros escritores também é importante. Inclusive eu tenho o podcast dos Mochileiros do Multiverso, que eu convido sempre escritores. Por enquanto a gente dialogou bastante com o José Cerqueira e o Bruno Frasla, acho que assim que se pronuncia o nome dele. Eu sempre brinco porque é nome que eu tenho. A brincadeira surgiu ao lado dele, eu e ele, cara, como é que você fala seu nome? E ele, Frasla. Aí eu juro que eu falava Frasla, e eu tentava falar, e ele me corrigia, e eu tenho a impressão de que eu falei certo, mas ele me corrigiu até o último momento, então por isso que a gente teve essa brincadeira, tá, com o nome dele. Enfim, ele tá ciente que eu brinco com isso, eu vou parar, porque é chato, né, mas enfim. Mas eles estão no meu podcast, eles estão no primeiro e no segundo episódio, e vai ter mais episódios também, que a gente vai falar mais de literatura. Então esse é um exemplo, né, de autores que estão aqui lançando livros, lançaram livro até depois de mim, e nós três acabamos desenvolvendo de algo muito bom, sabe? Vão ser alguns dos primeiros livros que eu vou ler agora em 2020, estou tentando quitar
aqui. Eu mesmo entrevisto vários autores aqui no canal também. Procura as entrevistas, a Karen Soarelli, Leonel Caldela, Dado Spor, Afonso Solano. Eu sempre procuro, a Rita Ventura também. Eu sempre procuro dialogar com todos os escritores, né, que vieram antes de mim e depois de mim aqui no Brasil, sabe? Então, e isso com certeza ajuda muito a gente abrir a mente, abrir os horizontes e ser mais criativo. Isso tudo influencia com muito peso a nossa criatividade e nos salva de não cair na mesmice, não ficar só repaginando os clássicos. E como eu digo, não canso de repetir, milhares já fizeram isso antes da gente, então não vai ser nenhuma novidade, a gente perde muito público com isso, ok? Se você acha que esse conteúdo merece o seu joinha, clica no botão. Se merece a sua atenção, clica no se inscrever. Compartilha na rede social também se você quiser. Manda para um grupo de WhatsApp que você participa sobre o assunto. Manda para algum amigo seu que pode se interessar por isso também. E vamos abrir esse diálogo. E é uma honra estar aqui. Até a próxima. Valeu!